Outro dia eu estava meditando e quando eu medito eu converso muito com meus mentores. E naquela oportunidade eu estava pensando justamente sobre a situação onde as pessoas têm a perda de alguém que elas amam, alguém morre, alguém se vai da família, um amigo, e a pessoa fica então naquela situação ruim, naquele sentimento ruim e com aquela necessidade, aquela vontade muito grande de se comunicar com o ser que faleceu, né, com o ente amado que faleceu. E existem, né, na mediunidade, muitos médiuns brasileiros, inclusive de alta qualidade, que recebem cartas psicografadas, enfim, que conseguem receber alguma mensagem de lá, mas essa comunicação é muito restrita, é bastante restrita. E a minha conversa com os meus mentores era nesse sentido, de falar, poxa, mas por que esse véu que nos separa, né, no nosso físico para o plano astral, ele é tão espesso muitas vezes? Ele dificulta tanto essa comunicação com o plano de lá. Por que não poderia ser um pouco mais fácil? Por que nós não poderíamos ter um contato maior com este outro plano? E dessa maneira, até numa situação como essa, onde você tem a perda de alguém, você ter ali um contato, uma visualização, uma palavra, com mais facilidade, de uma forma mais propagada, né, para todo mundo, mais democrática, por assim dizer. E o que os meus mentores me comentaram foi algo bastante interessante, porque entre outros vários motivos que eles levantaram para que exista essa barreira, esse véu entre o plano espiritual e o plano físico, eles comentaram o seguinte, olha, você não está focando no principal motivo pelo qual existe esse véu. Esse véu tem vários motivos, mas o principal não é que nós, fisicamente, né, aqui encarnados, não possamos falar com os espíritos ou tenhamos dificuldades de falar com eles. Não, é o contrário. Esse véu existe justamente para evitar que os espíritos tenham muita facilidade de falar conosco. Olha que interessante. Porque eles comentaram o seguinte, veja, se vocês encarnassem na Terra, já com toda essa questão do esquecimento, de vidas passadas, do que aconteceu antes, do propósito, etc, etc. E nós encarnamos dessa maneira, e temos no plano astral aqui, no plano espiritual, consciências, espíritos, muitas vezes obsessores, que lembram muito bem quem você é, que muitas vezes até tem ali um magnetismo assim de raiva, de ódio, de querer vingança, de não querer o seu bem, daí vai. Quer dizer, existem, né? Infelizmente, a gente já fez bastante besteira no passado, estamos nos arrumando, estamos ficando cada vez melhores, né? Se Deus quiser, e conseguindo fazer essa amizade com aquelas pessoas que a gente se entendeu ao longo das vidas que existimos. Mas o ponto é, este véu entre o físico e o espiritual existe para nos proteger, essa é a principal função. Porque se não existisse esse véu, se essas frequências fossem mais parecidas, por assim dizer, facilitando ainda mais uma comunicação entre os dois planos, aconteceria que a nossa vida como encarnado seria insuportável. Nós não conseguiríamos viver porque nós estaríamos 100% do tempo sendo obsidiados, 100% do tempo com 1 milhão de pensamentos muito altos na nossa cabeça que não são nossos, a gente já tem, né, imagina, quer dizer, multiplicar por 100 essa quantidade de pensamentos, a altura desses pensamentos todos, e a gente teria então toda uma situação onde a gente seria obrigado a escutar tudo isso, nós estaríamos de alguma maneira participando da vida do plano espiritual e não conseguiríamos focar na vida física, nesse nosso momento, nessa nossa encarnação. Então, esse véu que às vezes a gente reclama, que a gente acha ruim às vezes, ele é a nossa maior proteção. É o que garante a todos nós que nós podemos ter uma vida encarnado com qualidade, com segurança energética, segurança espiritual. Então, na verdade, o nosso cofre forte, que não é que nos impede de ir para fora, impede que entrem aqui dentro, impede que, de alguma forma, tomem conta de tudo que há aqui dentro. Então, existe sim a comunicação não é pequena, a comunicação acontece o tempo todo, inclusive nos nossos pensamentos. A gente, às vezes,
pensa coisas, acha que são coisas nossas, mas não são exatamente coisas nossas. Isso é extremamente comum, seja para o bem, seja para o mal, mas numa frequência, numa altura, por assim dizer, em que o nosso livre-arbítrio consegue dominar e decidir o que a gente quer seguir ou não quer seguir. Agora, fosse um pouco diferente e a gente não teria força, a gente estaria em desvantagem como encarnados perante aquele espírito que desencarnou. Então este é o principal motivo dessa separação entre os dois planos. Um forte abraço, muita luz e até já!